Because so happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because so happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because so happy. Clap along if you feel like Olá, that's what you olá, want to do. pessoal, bem-vindos. Bring me down. Eu sou professora de Química e vou trabalhar com vocês durante este ano de 2021. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam assistindo esse vídeo com saúde e com acesso à internet, né? Que nesse momento é o mais importante para vocês que estão tendo essa opção online. Como esse é o nosso primeiro contato, então eu vou falar um pouquinho sobre mim e depois eu vou utilizar esse vídeo para explicar o conteúdo do livro, que foi o que eu solicitei no primeiro exercício, tá? Então, eu sou a professora Suelen Souza Fonseca, eu estou na escola desde 2014 e em 2018 eu me afastei para fazer mestrado. Então, vocês vão escutar conversas paralelas, porque, enfim, né, eu estou fazendo aula em casa, então vocês vão escutar choro de criança, vocês vão escutar os vizinhos furando bloqueio e brincando em volta do prédio, vocês vão escutar tudo isso. E é o que faz a nossa aula ser verdadeira, né, porque aqui a gente são pessoas reais tentando aprender um pouquinho. Então, como eu estava falando, eu saí em 2018, e daí eu fiquei todo esse tempo afastada para fazer mestrado. E esse ano agora eu retorno. E essa demanda online, tudo isso é novidade para mim. E acredito que um pouquinho para vocês também, né? Vocês já tiveram ano passado, já passaram por isso. Mas nem por isso foi tão fácil, né? Foi muitas vezes muito difícil. Bom, então vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou deixar esse vídeo no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá, comentar, fazer pergunta, curtir e vamos começar. O livro que a gente usa, então, é o livro da Martha Reis. E eu solicitei que vocês lessem algumas páginas para poder resolver o exercício. Eu postei esse livro no nosso tópico de disciplina, tá? Tá no tópico da nossa disciplina. E ele tá em PDF, então se vocês puderem, né? Quem não tem ainda o livro físico, vai lá, lê, estuda. Quem não tiver em Florianópolis, é muito importante, até para vocês terem contato a esse tipo de conhecimento, né? Porque a gente sabe que ter recursos para estudar é muito difícil. Então, ele traz no capítulo 1, né, os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Ou melhor, o que é a química orgânica em si, né? Por que a química orgânica ela é diferente, ela é considerada diferente das outras partes, por exemplo, da biologia, fisicoquímica, química geral, por exemplo. Bom, começando aqui com a parte do texto, ele traz, então, ele fala sobre a poluição dos rios, do rio Tietê. E ele fala dessa poluição principalmente por causa dos dejetos residenciais, né? Esgoto residencial jogado no rio sem tratamento. Então, ele comenta que um grande problema são os detergentes, né? Então, detergentes que não são biodegradáveis, eles se acumulam no rio. E daí aqui fala sobre a questão do movimento das barragens, né? Então, esse movimento, essa agitação faz justamente ter mais espuma e daí fica tudo acumulado ali, né? E daí o que acontece? Mesmo as espumas, mesmo os detergentes que eles são biodegradáveis, geralmente esses dejetos, quando jogados no ambiente, eles precisam de oxigênios para fazer a transformação, né? Para se decompor. Se eles se decompõem sem oxigênio na água, que é o que acontece geralmente, porque como é muito, né? Uma quantidade muito grande, acaba consumindo todo o oxigênio que está naquele ambiente e não sobra
oxigênio na água para os animais aquáticos e também acaba que essa decomposição ela começa a ocorrer sem a presença do oxigênio, porque daí não é o suficiente. E aí começa a dar um mau cheiro, né? Que são toda essa decomposição sem oxigênio, né? E aqui tá a espuma. Então ele começa falando o que é a química orgânica, né? E ele fala um pouco sobre a síntese da ureia, que foi um grande marco. Por quê? Porque filosoficamente a gente pensa o que diferencia uma pessoa, né, corpos vivos de corpos que não são vivos, corpos animados do que é inanimado, né? O que difere uma cadeira de um animal, por exemplo? Se todos nós somos, todas as matérias, todos os corpos são formados por átomos, o que diferencia uma coisa que é animada de outra que não é animada, né? Um ser humano de um móvel, por exemplo. Então, essas perguntas e essas reflexões, elas já existem a partir de muito tempo, né? A química moderna específica, ela traz um período da história muito pequeno, tá? Então, é muito pequeno o que o livro vai trazer, o que a química moderna vai trazer para vocês, né? Ele estava fazendo um experimento com cianeto de prata, cianato de prata, tá? Tá aqui, ó, cianato de prata. Ele colocou em contato com cloreto de amônio. E daí ele fez as reações, né? Aqui tá a equação química. Ele encontrou primeiro um precipitado de cloreto de prata e depois um cianato de amônio, que foi um sal, né? Então, esse sal aqui, ele colocou em aquecimento. Esse triângulozinho aqui, ó, esse delta, significa aquecimento. Sempre que eu tiver esse delta em cima de uma flechinha, né, de resulta da equação química, significa que eu tive um aquecimento no meu sistema. Então, esses processos de equações, eles aconteceram em três momentos, né? Teve um aquecimento lá em cima, para fazer o cianato de prata. E daí teve mais um aquecimento aqui embaixo, né, na terceira reação, no terceiro momento. E o que ele identificou? Ele identificou que com esse aquecimento, ele pretendia fazer ele procurava fazer cianato de amônio, tá? Ele procurava fazer cianato de amônio, que é um tipo de sal. Só que depois desse aquecimento, o que ele percebeu? Ele percebeu que ocorreram-se formações de cristais brancos. E como ele já tinha essa prática laboratorial, ele identificou que aquilo era ureia, né? Então, algo que quimicamente era considerado orgânico somente sendo extraído de outras coisas vivas, porque era essa concepção que tinha. Eles entendiam que o que era orgânico era só as substâncias que eram provenientes de outros seres já vivos. Por exemplo, o etanol. O etanol no Brasil, ele é muitas vezes produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é uma planta, é um ser vivo, então o álcool automaticamente seria um produto considerado orgânico. Então, era essa a ideia, né? Só poderia ser orgânico aquilo que seria proveniente de uma outra coisa, um outro ser já vivo. Porém, o que foi descoberto? Que através de algo inanimado como um sal, como ele pôde, através do aquecimento, produzir a amônia, né, que seria uma substância até então só extraído de urinas, né, da urina ou humana ou de outros animais. Então, aí foi um grande marco, né?
Então, daí, John Jacob Berzelius, ele então definiu ele viu essa grande diferença, né? De que agora não haveria só o vitalismo, né? Que agora então haveria essa grande mudança. Isso foi um marco diferente para a química. Aqui o livro traz modelos da ureia, tá? Isso são modelos de bolas, tá? Modelos de moléculas. O que é isso? Na química, muitas vezes, para poder ajudar na explicação, na visualização, as pessoas fazem modelos que ajudam a explicar como que ocorrem as ligações ou como os átomos eles estão espacialmente organizados. E nesse caso é isso, né? Essa molécula ela traz justamente como que os átomos eles estão ligados na estrutura da ureia. Então aqui, por convenção, a gente geralmente assume as bolinhas pretas como átomos de carbono, as brancas como hidrogênio, o vermelho como oxigênio e aqui as azuis como nitrogênio. Então, aqui eu vou ter o oxigênio o carbono fazendo uma ligação dupla, tá? Uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com esse nitrogênio aqui e outra ligação simples com esse nitrogênio aqui. Então, o meu átomo de carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Para conseguir a estabilidade de um gás nobre, ele precisa ficar com 8. Então, por isso, ele fez 4 ligações. Então, carbono 4, 5, 6, 7 e 8. E daí aqui os nitrogênios, eles sempre também estão ligados até a camada de valência. Só que o que acontece? Como vocês devem lembrar lá do primeiro ano, e se vocês não lembram, vocês vão saber agora, que o hidrogênio ele é uma exceção. Por quê? Se a gente olhar todos os gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio. O gás hélio, ele tem apenas 2 elétrons, tá? Ele só tem uma camada e ele só tem 2 elétrons. Então, é isso que ele tem. Porém, mesmo com 2 elétrons, ele é estável, ele é um gás nobre. Então, o hidrogênio, ele também assume essa configuração. Ele só tem uma camada, ele só tem um elétron, e para ficar estável, ele vai fazer a configuração do gás hélio. Então, fazendo uma ligação só, ele já fica com um compartilhamento de 2 elétrons. Então, aqui, ó, por isso que esse hidrogênio, ele não faz, no caso, 4 ligações, assim como o carbono. Ele faz apenas uma. O nitrogênio, por exemplo, ele é da família 5A. Então, para ficar com 8 elétrons na última camada, ele compartilha 3. Por isso que ele faz 3 ligações. Então, ele tá aqui, ó, 1, 2... e 3, tá? Então, é isso que está representando aqui. Por isso que usam-se esses modelos, para poder explicar melhor. Aqui eu já tenho uma versão mais suprimida. O que acontece? Eu suprimi essas ligações aqui. Então, você tem que supor, né? Você já tem que saber isso aqui. Né? Essas ligações, elas foram simplificadas, suprimidas nessa forma de representar aqui. Mas é a mesma coisa. Ou seja, aqui eu tenho as ligações e aqui eu só tenho os átomos. Ok, então esse fato notável, que fato notável? Fato notável de perceber que eu consegui produzir um composto orgânico a partir de um sal inorgânico, tá? Então, esse fato notável, ele fez com que Rowley e Berzelius, que eram os 2 cientistas que estavam falando sobre essa teoria da ureia, né, a criação da ureia. Então, eles perceberam que, além de ser criado a partir de um sal, essa substância, elas têm o mesmo número de átomos, os mesmos elementos químicos, só que eles estão ligados de forma diferente. E essa organização atômica de modo diferente
é justamente o que dá propriedades diferentes para essas substâncias, tá? Então, elas são chamadas de isômeras. Então, quando acontece esse fenômeno de 2 ou mais compostos possuírem a mesma fórmula molecular, o que é a fórmula molecular? É quantos elementos de cada átomo eu tenho nessa molécula, tá? Porém, essa distribuição espacial é diferente, ou seja, eles têm uma estrutura diferente. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho isômeros. Então, o que são isômeros? São substâncias químicas diferentes que possuem a mesma quantidade de elementos químicos, as mesmas quantidades e os mesmos átomos de elementos químicos, só que ligados de uma forma diferente. E então o átomo de carbono, ele é um ametal. Ele é um ametal, faz 4 ligações covalentes para ter a estabilidade. E essas ligações covalentes, elas são caracterizadas justamente porque elas compartilham elétrons, diferente das ligações iônicas onde ocorre transferência, né? Um ficava com positivo, o outro ficava negativo, né? E daí, por atração eletrostática, eles se juntavam. Nesse caso, não vai ser assim, vai ser compartilhamento de elétrons. Cada compartilhamento de elétrons, então, ele é representado por um tracinho, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse nitrogênio, ele está fazendo 3 ligações, 3 compartilhamentos de elétrons, ou seja, nesse local aqui existem 6 eletronzinhos, 3 eletronzinhos desse nitrogênio e 3 eletronzinhos desse nitrogênio. Ao total, os 2 nitrogênios estão coexistindo pelo compartilhamento desses 6 elétrons, ok? Então, ele fala aqui, né, que hoje são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos. Então, justamente por essa facilidade, como são elementos que estão em grandes quantidades na Terra, e a única coisa que difere uma substância da outra é a quantidade dos elementos químicos e como eles estão ligados. Então, essa característica, ela dá para os compostos orgânicos uma quantidade muito grande de possibilidades de formação. Então, por isso que a gente tem tantos compostos orgânicos no planeta. Que são os postulados de Kekulé, então? São justamente características que são importantes para a gente lembrar que, primeiro, o carbono ele é tetravalente, ele sempre faz 4 ligações. E essas ligações, elas podem ser diferentes, dependendo de como o carbono está fazendo ligação, né? Então, ele pode fazer só ligações simples e chamamos ele de sp3, mas isso depois a gente vai ver, tá? Para ele ser considerado um carbono quiral, o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes e ele só vai ser quiral se ele estiver fazendo essas 4 ligações simples. Então, por exemplo, aqui, ó, ele faz uma ligação dupla. Esse e esse átomo de carbono, nenhum deles vai ser quiral. Por quê? Porque ele já vai estar fazendo ligação dupla, ligação tripla também. Tá? Então, esses daqui não vão ser quirais, jamais. Quando que vai ser quiral? Só se eu tiver essa configuração assim, simples, e se todos os meus ligantes forem diferentes. Então, por exemplo, esse aqui também, esse composto, o gás metano, que é o gás proveniente da decomposição de matéria orgânica, né? O gás do pântano, é o GNV veicular também. Esse gás aqui, ele não vai ser um quiral porque ele tem todos os ligantes iguais, são todos hidrogênios, tá?
Tá fazendo 4 ligações? Está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer também 2 simples e uma ligação dupla. Então, aqui, simples, simples e dupla. Tá aqui. Quando ele tá assim, a gente chama esse carbono de sp2. Tá? O carbono, ele pode fazer também uma tripla e uma simples. Tá aqui, esse ângulo, ele olha como muda a estrutura da molécula, o espaço que ela ocupa. E isso acontece em 3D também, é assim que é o nosso ambiente. Algumas moléculas, elas são retas, lineares, outras, elas são de formas tetraédrica, outras, enfim, triangulares, piramidais. E é isso que forma as diferentes estruturas que a gente tem no planeta, né? Então, esse gás aqui, o gás acetileno, esse é o gás usado no maçarico, tá? Para queimar, para derreter metais, né? Então, ele atinge, quando ele é queimado em presença de oxigênio, ele produz bastante energia a ponto de derreter metais, né? E ele está fazendo também uma ligação simples com esse hidrogênio e 2 duplas. Aqui ele pode também fazer só 2 duplas. Mas todos eles, o que a gente precisa lembrar agora? Todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, porque é o que ele precisa para ficar estável. Então, ele traz aqui elementos organogênios, que são elementos químicos que geralmente estão ligados aos compostos orgânicos. Ele traz aqui o hidrogênio, ele faz uma ligação simples, o oxigênio ele pode fazer ou 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio, olha só quais são as opções dos nitrogênios. Ó, ele pode fazer 3 simples. Ele pode fazer uma simples e uma dupla. Ou ele pode fazer 3, uma tripla. O que são esses aqui, gente? Ó, esses elétrons aqui, ó. Isso daqui, ó, são parzinhos eletrônicos que não estão sendo compartilhados, tá, gente? É o que ele já tem estável, tá? O que ele não vai compartilhar, a não ser que seja uma ligação covalente dativa. Segundo postulados. Então, as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Então, olha só, eles são iguais, não importa com quem. Terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias com átomos, cadeias sucessivas de átomos. Então, veja só, isso também é uma característica importante dos compostos orgânicos. Essa capacidade de fazer ligações com ele mesmo em cadeias longas é o que dá também a diversidade dos compostos no ambiente. Por exemplo, se você comparar lá no fundamental, você aprende monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Então, essas diferenças, elas estão justamente ligadas com o tamanho da cadeia carbônica, né? Quanto mais complexo, maior. Disacarídeo, 2 moléculas de açúcar, né? Polissacarídeo, são moléculas maiores, mais complexas. Então, esse aqui é o Kekulé. Sobre a teoria do vitalismo, é importante a gente destacar que se vocês olharem as datas, ó, são datas muito recentes,
né? A gente não pode dizer que a ciência é só a partir de 1800. Então, são datas recentes e acaba que muitas partes ficam de fora. Eu estudo a cultura afro-brasileira e eu busco isso justamente para as minhas aulas. E se a gente for analisar a concepção de natureza para perspectivas afrodiaspóricas, por exemplo, ela é muito diferente, assim, é bem peculiar. Porque não existe, de fato, diferença entre coisas animadas e inanimadas. Existe uma crença, né, que não existe superioridade humana, existe sim o humano inserido num complexo organizado. Então, nessa concepção afro-brasileira, o ser humano ele não é superior e as coisas que tem à nossa volta não são recursos a explorar, tá? Então, nós coexistimos e esse tipo de concepção é uma concepção que está ganhando bastante audiência e bastante importância recentemente, porque justamente essa forma diferente de pensar, ele dá para o consumismo uma origem específica, que é uma origem eurocêntrica, né? Então, esse modo de explorar a natureza, de poluir, de só tirar e não colocar de volta, recursos fósseis, o capitalismo, tirar de muitos e dar para poucos, sabe? Toda essa lógica de consumo, essa é uma lógica eurocentrada. Então, se a gente muda um pouco a nossa concepção, se a gente já sai desse espaço de superioridade e começa a entender o meio ambiente como parte de si, né? Como parte da gente, nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós pensamos. A partir do momento que a gente muda essa concepção, a gente já tem uma ideia de consumismo e uma ideia de como você vai se relacionar com o meio totalmente diferente. Então, nessa perspectiva afrocêntrica, né, eles entendem que não tem muita diferença entre o que é animado e inanimado. Porque palavras, inclusive palavras mágicas, elas podem ser... podem dar gatilhos para certas manifestações. Então, por exemplo, Ogum, que é o orixá do ferro, ele também é o orixá da tecnologia. Então, está relacionado com esse metal. Se ele é o metal do ferro, Ogum nos habita? Sim, Ogum nos habita, porque no ferro, no sangue tem ferro. Tanto que se você morde um pedaço da língua, se você se machuca, você sente gosto de ferrugem. Então, são essas concepções diferentes, né, que faz essa interpretação. Então, é isso. Essa ideia de vitalismo, ela está relacionada justamente com a origem, né, das substâncias, mas não é uma verdade absoluta, é ainda muito relativo. Então, é uma questão filosófica para a gente levar para frente também. Tá. Como que a gente representa, então? A partir do momento que é identificado a estrutura dessas moléculas, né, a gente pode representar elas de diferentes modos. E aqui, hoje em dia, né, gente, hoje com a tecnologia já tem máquinas específicas para isso. Então, você coloca a amostra da substância que você quer analisar, que você quer conhecer, como que ela é, com quais átomos ela é formada, como que as ligações ocorrem. Existem espectrofotômetros, que são máquinas específicas para isso. Não é uma máquina que vai te dar todo o dado, mas cada máquina vai te dar uma informaçãozinha, vai captar uma determinada energia, que a partir de uma leitura adequada você consegue chegar nessa estrutura, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar lá uma substância, um querosene, por exemplo, uma gotinha de querosene, e eu vou analisar. Vai passar um raio, uma luz, um comprimento de onda, e esse comprimento de onda, que daí vai depender da máquina que eu vou estar usando, pode ser infravermelho, pode ser... enfim, pode ser várias coisas. Ele vai me dar a energia
de cada ligação. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a minha luz atravessar uma ligação que for entre carbono e hidrogênio, ele vai me dar uma determinada mensagem. Ele vai me dar um código recodificado, que pode ser tipo só um risco numa escala, tá? Mas para um técnico que já vê isso e vive disso, ele já sabe identificar que aquela alteração no gráfico é uma ligação entre carbono e hidrogênio. Então, essas releituras matemáticas e gráficas que fazem os químicos acessarem esse tipo de informação, tá? Para saber como que a molécula é feita e com quantos átomos ela é criada. Então, aqui eles podem suprimir a fórmula. Então, esse carbono, por exemplo, ele está ligado a 3 hidrogênios e a um outro átomo de carbono. Então, eu posso representar tanto assim, colocar um átomo de carbono fazendo uma ligação simples com esse carboninho aqui e 3 outras ligações simples com hidrogênio. Ou eu posso suprimir colocando C ligado a 3 hidrogênios e outro carbono, tá? Então, é uma simplificação. Aqui é a mesma coisa, ó. Posso escrever assim, tudo simplificado? Posso. Mas eu também posso simplificar ainda mais. O que eu estou dizendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 átomos de carbono nessa cadeia carbônica. Eu posso representar com CH3, que é esse daqui. E nesse caso, a autora colocou todos os CH2 no meio de uma chave, representando que ele aparece 3 vezes. Então, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2. Opa, ela colocou tudo aqui, ó. Então, CH2 3 vezes. É isso que quer dizer. E daí ela continuou. Mais um CH2 e mais um OH aqui. Então, ela continuou. Mais um CH2 e mais um OH. Isso é uma fórmula de um álcool, né? Então, quando a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso contar 3, 4, 5, tá? É igual uma continha matemática, ó. Esse 3 vai multiplicar esse 1, então 3 vezes 1 dá 3. E se eu contar os hidrogênios, eu vou ter 6 hidrogênios aqui, tá? Isso é importante quando a gente for contar para a fórmula molecular. Que a fórmula molecular é justamente isso, a gente conta quantos átomos de cada elemento químico tem na molécula. Ela traz um outro jeito de simplificar também, tá? Então, tudo isso, qual é a diferença? Olha só, aqui eu preciso saber exatamente como que ocorrem essas ligações, porque ele não está me dizendo. Então, eu já tenho que ter esse conhecimento aqui muito bem definido para eu conseguir entender um pouquinho isso aqui, né? Agora, você já entende porque você já tiver a explicação da professora. Existem cadeias que são abertas e as cadeias que são cíclicas, né? Cadeias fechadas. Então, aqui a gente tem uma cadeia fechada que faz uma ligação dupla, inclusive. Aqui é a mesma coisa, ó, gente. Cada pontinha aqui, ó, o que é importante nesse tipo de desenho? Essa também é uma representação estrutural, tá? Só que ela ainda mais simplificada. Então, se eu não quero fazer todos os carbonos, se eu não quero fazer todos os hidrogênios, eu posso simplificar com uma figura geométrica. E eu tenho que saber que em cada ponta da minha figura geométrica existe um átomo de carbono. E, consequentemente, com ele, mesmo que eu não veja, mesmo que não esteja explícito na minha molécula, na minha estrutura, eu tenho que saber que eu tenho os hidrogênios para completar a valência. Então, veja só, aqui, esse átomo de carbono, eu já sei que ele tem 4 elétrons na última camada. Então, para ficar estável, ele vai precisar de mais 4 para formar 8.
Então, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aqui, olha, como é que tá? Ele sumiu, ele desapareceu. Mas eu tenho que saber que ele tá ali. Aqui, ó. Esse carbono, 4 elétrons. 5, 6, 7, 8. Então, ele tá fazendo 4 ligações, porém, ele não tá sendo representado. Eu vou tentar escrever aqui pra gente ver como é que fica. Ó, aqui... Vamos ver. Aqui tem um carbono, ó, eu tenho que saber que tem um carboninho ali, ó. O que esse carboninho tá fazendo? Esse carboninho, ele tá fazendo 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações. Opa, tá fazendo só 3 ligações? Eu sei que ele faz 4. Então, o que eu preciso saber intuitivamente? Que tem um hidrogêniozinho aqui, tá? Então, eu tenho que saber que ele vai estar ligado, vai ter uma ligação e vai ter um hidrogêniozinho ali. Ó, eu tenho que saber que ele vai estar tipo assim. Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem nada, mas eu tenho que saber que tem um C e que ele tá fazendo 4 ligações. Beleza? Ok. Uma coisa importante do benzeno é o seguinte: existem determinadas substâncias que eles sofrem ressonância. O que é a ressonância? As ligações, elas não ficam sempre com os mesmos elétrons. Então, existem estruturas que elas são estáveis, mas as ligações, elas são dinâmicas. Então, o tempo inteiro, quando a estrutura carbônica, ela está exatamente nessa configuração, que é o quê? Ter 6 átomos de carbono ligado através de uma cadeia fechada. Sempre que eu tiver 6 átomos de carbono ligado numa cadeia fechada com 3 ligações duplas alternadas, eu tenho o benzeno. Essa substância é o anel benzênico, tá? Então, o anel benzênico, ele é característico por ser um composto orgânico feito de hidrogênio e oxigênio, com 6 átomos de carbono, fazendo 3 ligações duplas alternadas. Essas ligações duplas alternadas, o que acontece? Elas não ficam sempre assim, elas ficam alternando. Então, assim como eu tenho a ligação dupla aqui, logo eu já vou ter a ligação dupla aqui. Só que isso é tão rápido e é tão constante que não tem alteração da molécula. Pelo contrário, ela ainda consegue ter uma estabilidade muito boa, né? Uma estabilidade de característica dos benzenos, né? Então, eu tenho uma simulação aqui que explica um pouco melhor de como que ocorre esse processo do anel benzênico. Ó, aqui, ó, são os átomos de carbono, tá? Isso que tá aqui em volta são as nuvens eletrônicas. Esses pontinhos brilhantes são os elétrons, tá? E aqui atrás a gente vai ter umas esferinhas que são justamente átomos de hidrogênio. Então, os átomos de carbono estão aqui, ó. Olha como eles são maiores, olha como eles têm mais elétrons. E por eles terem mais elétrons, olha a nuvem eletrônica deles como que é. É diferente? É diferente, por exemplo, do hidrogênio, que só tem um elétron, só tem uma camada. Então, não tem mais opções. É aquilo que vocês estudaram lá no primeiro ano, não sei se estudaram, mas tem a ver com os subníveis, S, P, D, tá? Então, o S, ele geralmente é só circular, porque é pouquinho, né? Então, tá, vou mostrar pra vocês, ó.
esse equilíbrio se chama ressonância. Ó, e vocês podem ver que os hidrogênios, eles foram todos, ó, incorporados também na partícula. Note que em momento algum, mesmo aquelas ligações que estão parado. A matéria ela está sempre em movimento, a gente está sempre vibrando. É o princípio de ritmo. Tá? Então a gente está sempre em movimento. E é isso. Acho que vocês já têm o suficiente para responder o exercício. O próximo vídeo vai ser, então, corrigindo o exercício que a professora passou. Um abraço para vocês, um beijo bem grande e é isso.